Queridos irmãos, progredindo na história da salvação, estamos acompanhando a sequência das antífonas do Ó, a primeira das quais foi Ó Sabedoria, a sabedoria pela qual Deus criou todas as coisas. Depois, Ó Adonai, porque Ele é o Senhor, o soberano sobre tudo. Hoje a igreja diz, ó Radix Jesse, ó raiz de Jessé. Nós lemos no versículo da aclamação ao Evangelho, ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Por que esse nome raiz de Jessé? Ora, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus foi profundamente contrariado pelo povo de Israel quando este lhe pediu um rei. Então o povo escolheu para si um rei de acordo com os critérios humanos, de alta estatura, de bela aparência, de porte avantajado. E então Saul assumiu o reinado sobre Israel. Mas ao invés de ser um rei segundo o coração de Deus, Saul fez aquilo que desagrada ao Senhor. Se desviou do Senhor completamente, terminou na idolatria, na feitiçaria, no espiritismo e na superstição. Ora, àquele ponto, Deus não podia mais permitir que o reinado continuasse na linhagem de Saul, que o seu filho Jonatas exercesse o reinado sobre Israel. Então, Samuel, o último juiz de Israel, antes do estabelecimento da monarquia, a mando do Senhor foi até Belém. E na casa de Jessé, ele foi para conhecer quem era o escolhido do Senhor para ser rei em Israel. Todos os filhos de Jessé foram-lhe apresentados, com exceção do último, o menor, o caçula, aquele que ninguém considerava, o pastor de ovelhas, Davi. Mas, como Deus olha o coração e não as aparências, foi justamente este o escolhido. Portanto, é da descendência de Davi que nos vem Cristo, mas, com tudo isso, o Senhor nos está ensinando algo. Ele estabelece em Cristo um novo começo. Ele corta aquilo que vinha antes, ele divide os tempos, ele lança um novo princípio, uma nova raiz. E por isso Jesus é chamado de a raiz de Jessé, porque ele é o cabeça, ele é o início de tudo. Ele é o recomeço de todas as coisas. Ele é o princípio do qual todas as coisas arrancam o seu começo. Por isso, o seu nascimento marca uma divisão dos tempos, zera o calendário, dele tudo se faz novo. Ora, é exatamente a história deste recomeço que nós vemos narrada na anunciação a São Zacarias, quando o anjo aparece-lhe dentro do templo, enquanto ele está exercendo o seu serviço sacerdotal, entregando ao Senhor o incenso, para lhe dizer que ele, aquele velho, que já não podia mais gerar filhos, de uma outra idosa, que já não era mais fértil, ele seria o pai do precursor.
O pai do último profeta do Velho Testamento, aquele que prepara a vinda do Messias. Aquele que vem com o espírito e o poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. Ali se estabelece o recomeço. Mais uma vez, com o improvável, com aquele que, pela natureza, já estava terminando. É ali que Deus assinala o recomeço. Ora, queridos irmãos, que maravilha pensarmos nisso. Pensarmos que o Natal é um tempo de recomeço, porque em Jesus nós temos o reinício de todas as coisas. É Ele que lança o machado à raiz para cortar tudo aquilo que passou. É Ele que estabelece um novo princípio. E que maravilha nós pensarmos que tudo pode ter um novo recomeço, e que eu posso olhar para Deus e dizer: Senhor, para mim parece que tudo está se acabando, mas em Jesus eu posso crer que há um recomeço para todas as coisas, e o recomeço mais perfeito, mais maravilhoso de todos, no caso, o recomeço da graça, quando Deus assume o protagonismo e Ele começa a fazer as coisas segundo aquilo que Ele mesmo dirige. Nós pensamos que isso é impossível, e de repente vem Deus e nos surpreende com um novo início, com um novo princípio. Zacarias estava apresentando ao Senhor o incenso no seu turno sacerdotal. Ou seja, nós seremos surpreendidos por Deus se nós não abandonarmos o nosso ofício sacerdotal, que é lhe apresentar o incenso da nossa oração. Quando dia após dia nós estamos orando no Espírito em todo o tempo, apresentando-lhe as nossas orações e súplicas acompanhadas de ações de graças, quando nós estamos perseverando na oração oportuna e importunamente, quando nós estamos o tempo todo caminhando em sintonia com o seu Espírito, escutando a sua palavra, deixando o nosso coração queimar pela caridade e lançando essas pedras aromáticas das nossas preces, que pelo calor do nosso coração lhe sobem diante dos olhos. Quando nós fazemos isso, e nós perseveramos assim na oração, em tempo e fora de tempo, quando nós menos esperamos, as surpresas de Deus chegam. Ele vem e faz toda a diferença, como Ele fez a diferença na vida de Manoé e de sua esposa, dando-lhes a oportunidade de dar origem a Sansão, como Ele fez de modo muito mais eminente na vida de Santa Isabel, de Santa Isabel e de São Zacarias, fazendo com que eles concebessem um precursor. Quando nós perseveramos na oração, quando nós continuamos o nosso ofício sacerdotal, orando em todas as circunstâncias, mantendo o faixo da oração aceso nas nossas mãos, Deus de repente assume o controle e Ele começa a estabelecer uma nova raiz, um novo começo, um novo princípio para todas as coisas, porque é Ele que faz novas todas as coisas. Deus gosta de estrear, Ele ama fazer estreias, Ele não é um Deus de reedições, Ele não faz reformas, Deus só faz regenerações. Ele faz tudo começar de novo. E Ele faz isso muitas vezes ao longo da nossa vida. Que maravilha nós pensarmos que Deus quer invadir a nossa existência para fazer com que a nossa história possa recomeçar de novo. Nós temos ouvido falar ultimamente que esses homens que querem controlar o mundo, essas famílias supercapitalistas,
querem fazer o grande reset, querem começar tudo de novo. Eles estão 2000 anos atrasados, porque o grande reset quem deu foi Jesus Cristo quando nasceu. Foi Ele que começou tudo, e não há como estabelecer um outro fundamento. Ele é a raiz de Jessé. E é sobre Ele, sobre o seu fundamento que nós construímos. Queridos irmãos, nestes dias de preparação para o Natal, pensemos quantas coisas novas Deus quer fazer por nós. Quantas coisas novas Deus quer fazer na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa comunidade, com as pessoas que estão à nossa volta. Nós talvez estejamos com a mente tão presa às nossas limitações como Zacarias. Zacarias ficou assustado primeiro. Ele se tomou de assombro quando o anjo lhe revelou tudo. Ele disse, mas é impossível acontecer isso, eu já sou velho. Ele estava olhando para si. Então ele ficou mudo, porque ele não acreditou naquilo que o Senhor estava fazendo. Deus quer deixar você de boca aberta. Ele quer te assombrar, Ele quer te assustar, Ele quer te admirar, Ele quer deixar você sem palavras, Ele quer recomeçar tudo de um jeito tão surpreendente que você vai ficar de queixo caído, porque Ele é a raiz de Jessé. Ele é suficientemente poderoso para levantar um jardim no deserto, para fazer uma pedra se tornar filho de Abraão, para formar Adão do barro, para transformar um pastor em rei de Israel e para fazê-lo ser o broto do qual descenderá o Messias e, portanto, para fazer com que a nossa vida, talvez tão bagunçada, possa ser o cenário em que Ele vai assumir o controle para mostrar que ainda há um Deus sobre esta terra. Que nós possamos glorificá-lo como raiz de Jessé, e que nós possamos permitir mais uma vez pela fé, fazer novas todas as coisas e nascer neste Natal. Eu quero nascer neste Natal. As pessoas estão dizendo, não, este Natal vai ser diferente. Eu não sei o que vai ser para os outros. Para mim, eu sei o que eu quero que seja. Eu quero que seja um novo começo, para que Deus possa, mais uma vez, começar a sua obra em mim e levá-la a bom termo, como diz o apóstolo. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para levá-la até o cumprimento no dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.